Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo plenamente teológico, excepcionalmente agudamente complicado. O assunto é a doutrina da Trindade, um assunto muitíssimo confuso, complicado e difícil de entender. E para piorar, a palavra Trindade nem aparece na Bíblia. Diante dessa dimensão complexa e da ausência do termo Trindade na Bíblia, a pergunta que formulamos é a seguinte: será mesmo a Trindade uma doutrina bíblica? Será que essa doutrina não é um legado do paganismo? Será que essa doutrina não foi cunhada pelos pais da igreja? Será que essa doutrina não é uma engenhosidade dos concílios eclesiásticos? Será que essa doutrina não é um sofisma religioso? Antes de responder esses questionamentos, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho e vamos para o vídeo. E aí, pessoal, essa doutrina é ou não é bíblica? A doutrina da Trindade é bíblica ou não? Há vários argumentos que são usados para contrariar a doutrina da Trindade. Vejamos alguns deles. Primeiro, há quem diga que a doutrina da Trindade não é bíblica porque ela está além da compreensão humana. De fato, a doutrina da Trindade está além da compreensão humana. Mas o próprio Deus, o próprio Jeová, também está além da compreensão humana. Veja o que diz Isaías 55, versículo 8 e 9. O Senhor diz ao povo de Israel, por meio de Isaías: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Veja o que está escrito em Romanos 11:33, que diz que os juízos de Deus são insondáveis, os seus caminhos são inescrutáveis. Um outro argumento que é usado para contrariar a doutrina da Trindade é o argumento que diz que a doutrina da Trindade é difícil de compreender e é muito confusa. De fato, a doutrina da Trindade é muito difícil de compreender. Mas também há outros assuntos na Bíblia difíceis de compreender, como o nascimento virginal de Jesus, a ressurreição dos mortos, assunto difícil de entender, mas nós cremos neles. Um outro assunto ou um outro argumento que é usado para contrariar a doutrina da Trindade é o argumento de que a doutrina da Trindade é um legado do paganismo. Havia uma Trindade em Babilônia, na Assíria, no Egito e etc. Entretanto, essa assertiva não é legítima. Porque o que havia no paganismo, no politeísmo pagão, não era uma trindade, era um triteísmo. E triteísmo é diferente de trindade. Triteísmo é a ideia de que há três deuses. A Trindade é a doutrina cristã que ensina que há um Deus em substância e três em subsistência. Há um outro argumento usado para contrariar a doutrina da Trindade, é de que a Bíblia ensina que há um só Deus na Bíblia e não três. De fato, só há um Deus na Bíblia. A Bíblia ensina que há um só Deus. Mas há um só Deus, de fato, mas a mesma Bíblia diz que há três pessoas que são chamadas de Deus. Olha o que está escrito em 1 João 5 e o versículo 20, que diz que o Filho, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus. Olha o que diz Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. O Espírito Santo é chamado de Deus nesse texto, assim como Jeová é chamado de Deus em Deuteronômio 6 e o versículo 4. Um outro argumento usado para contrariar a doutrina da Trindade é de que a doutrina da Trindade foi uma invenção corroborada por Constantino em 325, ou no quarto século da era cristã, no Concílio de Nicéia. Entretanto, essa assertiva ela não é verdadeira. Por quê? Porque muito antes do Concílio de Nicéia, Atanásio Tertuliano já usava o termo Trindade. Um outro argumento usado para refutar a doutrina da Trindade é o fato da palavra Trindade não aparecer na Bíblia. Mas, convenhamos, outras palavras que são verdadeiras para nós, elas não aparecem na Bíblia, que é, por exemplo, a teocracia. Todos nós entendemos que no período veterotestamentário havia uma teocracia, o governo de Deus sobre o povo de Israel.
A palavra onisciência não aparece na Bíblia, mas todos nós cremos que Jeová é onisciente. Então, o fato da palavra Trindade não aparecer na Bíblia não quer dizer que a doutrina da Trindade não seja bíblica. Veja o que diz todo o Novo Testamento. Mateus 28:19 diz: "Ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Olha o que diz 2 Coríntios 13, o versículo 13, a bênção apostólica, o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo. Olha o que diz 1 João 5:7, há três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. Olha o batismo de Jesus em Mateus 3:16 e 17. Na ocasião do batismo, Jesus estava sendo batizado no Rio do Jordão, uma voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo", que era a voz do Pai, e o Espírito descendo como forma de pomba sobre Jesus. As três pessoas simultaneamente aparecem no texto bíblico. Olha o que diz Mateus 12, o versículo 32. Se pecares contra o Pai, há perdão, contra o Filho há perdão, mas contra o Espírito não há perdão. As três pessoas aparecem aí no texto bíblico. Portanto, a doutrina da Trindade é bíblica, embora o termo Trindade não apareça na Bíblia. E aí, pessoal, gostou do assunto? Deixe os seus comentários. Nos siga nas redes sociais. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.